Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Tem Danilo chegando, vamos trazer todos os detalhes da chegada do Danilo, a importância do Filipe Luís nessa negociação, entre outras coisas. O Flamengo insiste na contratação do Vitão, mas o Internacional mantém a postura e não quer negociar o Vitão. A gente vai explicar para vocês como é que está essa situação. Tem saída de jogadores que não estão nos planos da comissão técnica, a situação do Carlinhos, do Pablo, do Lohan, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Então, já vai, solta o dedo aí no like, se inscreva aqui no nosso canal também, você que está acompanhando a gente ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, que 2025 promete, tem muita coisa boa para vocês, hein? Vamos lá, vamos começar falando sobre o Danilo. O zagueiro rescindiu o contrato com a Juventus e é aguardado no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo, um contrato de 2 temporadas. O Danilo tem previsão de chegada no Rio de Janeiro nessa terça-feira, e na quarta tem agendados exames médicos, galera, e há possibilidade dele ser apresentado ainda nesta semana. Como é que está a questão física do Danilo? Conversei com algumas pessoas que me passaram que o Danilo está muito bem fisicamente, ele vinha treinando firme, é um jogador que chega com a aprovação total do técnico Filipe Luís. Filipe Luís vê nele um atleta muito inteligente taticamente, além da liderança. Foi uma contratação que o Filipe pediu muito, inclusive o Filipe participou dessas conversas, né, para convencer o Danilo a voltar aqui para o futebol brasileiro. Eu comentei com algumas pessoas que esse retorno do Danilo me lembra muito o retorno do Filipe Luís, quando o Filipe Luís retorna para o Flamengo em 2019. Demorou, Filipe levou um tempinho ali para ele conseguir assimilar essa questão de retornar, decidir retornar ao futebol brasileiro, mas deu tudo certo. A gente torce para que aconteça a mesma coisa com o Danilo, que é um jogador, né, que dispensa comentários, é um jogador que passou por grandes clubes, Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus, capitão na Juventus, enfim, vai ser muito legal ver o Danilo com a camisa do Flamengo. Agora, sobre o Vitão, muita gente me perguntou se com a chegada do Danilo o Flamengo ia desistir do Vitão. A informação que eu tenho é que não, que o Flamengo mantém o interesse na contratação do Vitão, mas o Internacional faz jogo duro e mantém a postura de não querer negociar o Vitão nos moldes oferecidos pelo Flamengo, tá? O Internacional deixou claro para o Flamengo, para o staff do Vitão, que não vai fazer negócio nesse modelo apresentado pelo Flamengo. O Flamengo fez uma primeira proposta, foi recusada, o Flamengo subiu em 1 milhão de euros, topando pagar 7 milhões de euros e abatendo os 4 milhões de euros referentes à compra do Internacional em relação ao Thiago Maia, o meio-campista Thiago Maia, mas o Inter não quer. O Inter estima que hoje o Vitão valha entre 14 a 15 milhões de euros, e na cabeça do Inter é o seguinte: não vale a pena incluir ali a questão envolvendo esses valores, né? Foi mal, galera. Esses valores em relação ao que deve para o Flamengo na compra do Thiago Maia, pelo seguinte: o Inter entende que que não está devendo o Flamengo 4 milhões de euros pelo Thiago Maia. Na cabeça do Inter, o Inter deve 750 mil euros referentes a 3 parcelas que não foram pagas em 2024, né? E o Inter avisou o Flamengo que pretende pagar esse valor agora em fevereiro, no mês de fevereiro. Então anota aí, tá? E essas parcelas, elas estão divididas, além dessas 3 que venceram, são mais 7 parcelas, e a última parcela só termina em 2027.
Ou seja, o Internacional tem bastante tempo, está bem confortável para o Internacional esse parcelamento em relação ao Thiago Maia. Por isso, o Inter não deseja negociar o Vitão nesse modelo de negócio, porque considera o Vitão o melhor jogador do sistema defensivo, um jogador valorizado e vê o Flamengo como um rival direto. O Inter quer brigar por títulos em 2025 e vai brigar por títulos, joga as mesmas competições que o Flamengo, enfim. Então, neste momento, a ideia do Internacional é não fazer negócio nesse modelo. Ah, então o Flamengo vai atrás de outro zagueiro? Informação que eu tenho é que não. É que o Flamengo se mantém atrás do Vitão, querendo o Vitão. Se não conseguir agora, pode tentar na próxima janela de transferências a contratação do Vitão. Então, não trazendo o Vitão agora, já com a chegada do Danilo, o Flamengo não vai atrás de outro jogador, vai continuar tentando o Vitão até a janela do meio do ano. Beleza? Lembrando que é um jogador que o José Boto gosta muito. Foi o Boto que levou o Vitão lá para o Shakhtar Donetsk. Enfim, ele conhece muito bem o futebol do Vitão e gosta muito do Vitão, tá, galera? Carlinhos muito perto de ser novo reforço do Vitória por empréstimo, tá? No início de janeiro, para quem me acompanha em outras redes, eu trouxe aqui que o Vitória procurou o staff do Carlinhos, demonstrou interesse na contratação do Carlinhos, mas na ocasião o Carlinhos disse que gostaria de ficar no Flamengo, ele queria dar a volta por cima no Flamengo. Disputou alguns jogos, fez gols, mas acabou não tendo oportunidade com o técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz não tem planos para o Carlinhos, o Felipe Luiz entende que o Carlinhos não encaixa no seu modelo de jogo. E aí, por conta disso, né, o Carlinhos entrou na barca do Flamengo, foi avisado que não estava nos planos e que estava liberado para negociar com qualquer outro clube. A partir disso, né, as conversas com o Vitória, elas foram avançando, está muito perto aí do Carlinhos ser emprestado com o passe fixado, 70% dos direitos econômicos em 5 milhões de reais, tá? E aí o Carlinhos, confirmando tudo, deve ser emprestado até dezembro desse ano com essa opção de compra, esse valor fixado. E o Pablo? O Pablo também está nessa lista, né? É uma lista que tem alguns jogadores da base, e aí tem o Carlinhos e o Pablo também. O Pablo está nessa lista, mas o caso do Pablo é um pouco diferente, porque o salário do Pablo é muito alto. O salário do Carlinhos é bem abaixo para os padrões de clubes da Série A. O salário do Carlinhos não chega a 80 mil reais, para vocês terem uma ideia. Então, o salário é bem baixo. No caso do Pablo, não. O salário do Pablo é um salário muito alto, galera. Muito alto o salário do Pablo. E ele não quer abrir mão do contrato que ele tem hoje no Flamengo. Então, ele tem contrato até dezembro deste ano. E para sair do Flamengo, ele quer ir para um clube que ele ganhe mais ou menos a mesma coisa. E hoje, no futebol brasileiro, quem é que vai pagar o que o Flamengo paga para o Pablo? Mais de 2 anos que o Pablo não performa. Ele foi para o Botafogo emprestado, por exemplo, e não entrou em campo lá, sei lá, 6 jogos. 6 jogos ele não entrou em campo. Então é uma situação muito complicada. E o Carlinhos, nesses jogos que ele jogou no Carioca, ele se destacou. Fez gol, é o artilheiro do Carioca. E o Pablo? O Pablo, na minha opinião, não foi bem. Pelo contrário, né? Esperava-se mais do Pablo nesses jogos aí do Campeonato Carioca, ele não foi bem. Então, uma saída do Pablo, dentro do que ele planeja, está muito difícil. Mas o Flamengo já avisou que ele não faz parte dos planos, não vai nem treinar com o elenco do Flamengo, o elenco profissional, vai treinar em horário alternativo. É, galera, é isso mesmo. Além do Pablo e do Carlinhos, o Caio Garcia, o Thiaguinho e o Zé Wellington foram autorizados a negociar com outros clubes, não estão nos planos da comissão técnica do técnico Felipe Luiz. Quem também não está nos planos do Felipe Luiz é o Lohan, só que o Lohan ele tem idade para jogar no sub-20, tá? Então, enquanto o Flamengo não negocia o Lohan vai jogando lá no sub-20, enfim, e alternando aí, treinar no profissional. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer com essa situação do Lohan. Tem a questão do CSKA, a negociação ela está travada. A última informação que eu tive foi essa, que a negociação ela estava travada e
enfim, não tinha muito aí ainda para onde andar neste momento. Mas, de fato, Lohan não está nos planos do técnico Felipe Luiz, da comissão técnica, foi liberado para negociar, mas enquanto não negocia, como ele tem idade para jogar no sub-20, ele vai ser aproveitado no sub-20 do Flamengo. Por último, Jorginho. Muita gente me perguntando sobre o Jorginho, enfim. Galera, eu não tenho atualizações sobre o Jorginho, assim, atualizações firmes, né? Conversei com algumas pessoas na Inglaterra que me disseram que, apesar do Jorginho não ser muito utilizado, ele é um reserva, né? E é um jogador que tem uma importância ali para o elenco. E neste momento, o Arsenal não liberaria ele sem custos, tá? Faltam 7 dias para a janela de transferências lá na Inglaterra fechar. Se o Arsenal, por exemplo, liberar o Jorginho, teria que ir atrás de outro meio-campista, com pouquíssimo tempo para a janela fechar, e o mercado, vocês sabem, está inflacionado, enfim. Então, a informação que eu tenho é que, apesar de não ser um jogador importante para o time titular, ele não é titular, né? Ele é eventualmente utilizado em alguns momentos pelo Arteta. Apesar disso, o desejo do Arsenal não é liberar, neste momento, o Jorginho de graça para o Flamengo. Vamos ver aí o que acontece nos próximos dias em relação ao Jorginho. De momento, essa informação que a gente tem, beleza? Para você continuar acompanhando a gente, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal também. É muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal e deixa o seu like. Mercado da bola pegando fogo, muita coisa acontecendo e a gente vai trazer tudo aqui para vocês, beleza? Grande beijo, galera. Tchau, tchau.